A aula de hoje é sobre medição de vazão. A gente vai dar uma pincelada, pelo menos em 7 tecnologias diferentes. Na verdade, que a gente já falou também, mas vamos dar uma geral. O objetivo da aula é esse, tá? Bom, já falei isso muitas vezes, né? A vazão junto com a temperatura, pressão e nível está entre as 4 medições mais importantes, né? E eu estou gravando. Estou gravando o PowerPoint e vou subir lá no YouTube. Então é uma das missões mais importantes. Do ponto de vista industrial, né? Ela é bem importante por quê? Porque ela tem a ver com o din-din, né? Com dinheiro, com money, né? Então vamos supor que a minha indústria produza lá minério de ferro ou petróleo. Não, petróleo não, porque extrai o petróleo de uma plataforma, gás natural, gasolina. Então, se eu vou medir isso justamente para também mensurar o que eu estou produzindo. Isso. Vamos supor a situação aqui que eu produzo alguns milhões de barris por mês. Se o meu medidor estiver errado, né, se eu estiver medindo com um erro de 50%, eu vou perder metade da minha grana. Até mais, né? Porque a gente tem o custo para produzir o nosso produto. Então você vê que é uma medição bem importante, né? Para fazer o quê? Para aferir a produção industrial, balanço de massa, reações químicas, totalização de produção, dentre outros vários contextos, né? Aqui é um resumo do que eu vou falar na aula de hoje. Bom, esse aqui, ele já falou. Quem que é esse aqui? Esse aqui foi quem a gente falou. Placa de orifício, né? A placa de orifício foi o que a gente mais falou porque é mais usada, tá? Principalmente porque ela é mais barata que as outras. Então, placa de orifício, uma restrição é um meço diferencial de pressão. A gente falou do tubo de Venturi também. Qual que é a diferença, né? Esse tubo mais alongado, ou seja, não é só apenas uma área, eu tenho uma alongação. Obviamente ele é mais caro, mas ele é melhor em termos de entupimento, né? Menos perda de carga, ele tem vantagens em relação para o difícil, só que ele é mais caro. Esse aqui eu não falei, mas nem precisava falar. Repara, tá? Isso aqui é o meio termo entre a placa de orifício e o tubo Venturi, a gente chama de bocal. O que é? Ele não é tão, né, não é tão pequeno como a placa de orifício aqui. É um pouquinho maior, mas não é tão grande como o tubo de Venturi. A diferença é essa, não tem muito o que falar. Aí outra coisa que a gente vai falar na aula de hoje é esse cara aqui, o tubo de Pitot. Também é muito usado em aviões, por exemplo, tá? Então, no avião, no avião, o que tem um tubo de Pitot para medir, né? Além da vazão do fluxo de ar, também a velocidade. Na verdade, ele é usado principalmente para medir a velocidade, tá, do avião. Aí, por que ele é usado no avião? Porque a gente pode medir pressão, a vazão e a velocidade também, tá? Então, é muito usado, é o que é usado nos aviões, tá? Esse aqui não é muito comum, mas tem aqui eu tenho aqui a restrição em forma de V, mas esse aqui a gente vai falar também. Esse aqui chama Vortex, tá? Eu vou falar o que é isso, mas só pela figurinha aqui, ó, tá vendo? Eu provoco uma turbulência aqui, os vórtices, vou falar sobre isso. Esse aqui vocês talvez já viram no trabalho interdisciplinar de vocês, mas para nível, né? O sensor ultrassônico. Então eu uso também o ultrassônico para medir vazão, tá? Então a gente vai falar. Esse aqui também, falando na aula de hoje, o que eu tenho ali? É tipo uma turbina. Se passa o fluido aqui, ele vai mover essa pá do motor. Aí, né, quanto maior o fluxo, maior a rotação, né, maior o movimento, eu consigo medir. E por fim,
né, o magnético, o eletromagnético, que a principal diferença desse aqui, por exemplo, para esses aqui, é que ele não é invasivo, né? Ele não, o sensor magnético fica de fora da tubulação. Às vezes isso pode ser vantagem, principalmente por causa da perda de carga. Mas isso a gente vai falar. Então são os termos em inglês aqui, ó. Placa de orifício, tubo de Venturi, bocal, nose em inglês, tubo de Pitot, vortex, tá? Já falar. Ultrassônico, você vê que são várias tecnologias, né? E todo ano surge uma nova. A instrumentação é uma coisa assim, né? A gente tem que entender a variável, a essência, na questão da transformação dos sinais, mas a tecnologia sempre vai mudar, né? E por incrível que pareça, o mais usado é a placa de orifício, tá? Por incrível que pareça até hoje. E o sensor eletromagnético. Todos esses a gente vai falar hoje, tá? Então, conceito é o quê? Eu quero medir principalmente o quê? A quantidade de material. Inclusive o sólido em suspensão, né? O sólido é muito comum, mas sólido em suspensão, líquido ou gás principalmente, tá? Líquido ou gás. Que passa em um determinado local uma unidade de tempo, né? Então tem dois grupos, né, que a gente fala de vazão volumétrica, nada mais é o quê? Que é a unidade por volume, tá? Então litro, vamos falar aqui por metro cúbico, por polegada cúbica, aí, né, é uma vazão por unidade volumétrica. Ou pode ser a vazão máxima também, que eu quero o quê? É o quanto de massa que está passando ali numa tubulação, por exemplo, quilo, libra, é claro que, né, por um determinado tempo, né, por uma unidade de tempo. É uma fórmula bem simples, se for vazão volumétrica, ó, a gente usa muito o Q, né, tá? O Q. Então, vazão volumétrica é o quê? Por exemplo, a unidade principal, metro cúbico, pelo menos no sistema internacional, metro cúbico por segundo. Ó. Volume sobre tempo. Então, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Tá passando gasolina aqui. Então, tá passando, vamos supor, a caixa d'água tem mais ou menos o quê? É 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico, caixa d'água a gente tem nas nossas casas. Então, se estiver passando ali 1 metro cúbico por segundo, ó, uma caixa d'água por segundo de gasolina que eu estou produzindo. Tá? Então, bem trivial aqui a formulazinha, né? Volume sobre tempo. Se for massa, é massa sobre tempo, tá? Outra forma indireta, né? Então, além de ser, pode ser volume sobre tempo, ou o quê? Pode ser também o quê? Velocidade vezes a área, né? Só lembrar que velocidade é o quê? Metros por segundo, se for no sistema internacional, ou seja, distância sobre tempo. Então, distância sobre tempo vezes a área dá metro cúbico por segundo. Tá? Então, pode vir, né, nessa forma também, que é a mesma que a anterior. Tá? Vamos voltar aqui no anterior. Então, volume por tempo ou velocidade vezes a área. Né? Velocidade vezes a área. Aqui algumas unidades, né, que o problema do sistema internacional é que muitas vezes a maioria das vezes a gente não obedece, né? Deveria ser obedecido, mas não é. É porque às vezes a gente perde muita noção um pouco, né? Por exemplo, para gás se usa muito GPM, tá? Aí tem essas conversões, eu não vou detalhar aqui, não sei, basta ver uma tabela, né? Então, as mais comuns, metro cúbico por hora, né? Então, metro cúbico por hora, pode ser metro cúbico por minuto. Aí é fácil fazer a conversão, né? Porque 1 hora tem 60 minutos e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, é só fazer a tabelinha. Mas isso aqui é a unidade, né, de vazão volumétrica. Tem outros também, mas principalmente essas 4 aqui, GPM para gás, a gente usa, tá? Se a gente estiver transmitindo gás. Bom, a gente viu, né, na aula retrasada as válvulas de controle. Vazão a gente também já viu, né? Então uma coisa, quando tem uma válvula vai ter uma medição de vazão. É difícil não ter, né? Então, vou pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um tanque, né? Aí o que aconteceu? Se a vazão, tá? O que eu posso fazer? Se tiver no nível inferior, o que a válvula vai fazer? Bom, ela vai fechar. Para o quê? Para esse nível aqui encher. Tá? Aí, se tiver muito cheio, ela tem que abrir. E é claro que, né, essas 3 variáveis acabam andando as 4, né, muitas vezes. Então, se eu tiver uma vazão, né,
aqui de entrada, aqui, que eu vou chamar de QI. Uma vazão aqui de saída QO, tá? Se tiver saindo mais que entrando, né, esse nível vai diminuir. Né? Vai diminuir. Se tiver entrando mais que saindo, o nível vai encher. Tá? Só para... E os tanques, né, a gente pode usar tanto para ser um reservatório de processo, como também para armazenar o produto. Né? Armazenar o produto. Aí, muito comum a gente ter esse medidor aqui de vazão aqui na saída, principalmente por quê? Porque aí vamos supor que eu tô um tanque de gasolina aqui, tá? Gasolina. Aí essa gasolina vai para os caminhões, esses caminhões que distribuem para os postos, tá? Aí eu tenho que medir quanto está saindo, porque isso tem a ver o quê? Tem a ver com quanto que eu vou ganhar. Isso indiscutivelmente, tá? Então, se eu estiver medindo errado, eu vou perder dinheiro. Então, a medição de saída, geralmente, essa medição final de vazão, a gente não se economiza ali. Se usa o mais caro, a melhor tecnologia e pronto. Para eu não possa, para que eu não perca dinheiro mesmo, tá? Pode ter também o que? A vazão máxima, aí o que vai depender? Vai depender, né? A vazão máxima geralmente usa letra W, tá? Pode usar outra também. Então é o que, né? A massa por tempo, a mesma coisa. Só que agora, em vez de ter volume, eu tenho a massa. Por exemplo, quilos por segundo. Pode ser outra unidade também, né? Outra unidade sem ser sistema internacional, né? Aí tem aqui que eu vou ter a diferença que, né, para mim saber isso, eu preciso pelo menos saber a densidade desse fluido, desse gás, né? Então tem alguns medidores que a gente vai ver que eles são essencialmente mássicos, outros são volumétricos, tá? É possível fazer a conversão de um para o outro desde que eu saiba a densidade. Aqui tem, né, as unidades aqui de vazão máxima. De novo, né, a tabelinha, por exemplo, tonelada por hora, tonelada por dia. Isso se a produção for muito grande, né? Ou pode ser quilo por hora, ou até mesmo quilo por segundo. Então é sempre o quê? Massa sobre o tempo. Libra por hora, né? Libra por minuto, libra por segundo. Aí depende se o sistema é inglês, americano. Isso é uma confusão, né? Mas fazer o quê? A gente acaba adotando muito mais o sistema inglês do que o sistema internacional. A verdade é essa. Só lembrando que, né, que eu quero o quê? Fazer o meu balanceamento da minha produção. Tá? Eu quero saber quanto que eu estou produzindo principalmente. Tá? Aqui que eu falei antes, né, se eu quiser transformar, por exemplo, de uma vazão máxima, vazão máxima para uma volumétrica, eu vou precisar do meu, né, da minha massa específica, né? Que é o quanto, que nada mais é o que? Bom, se a gente olhar o mercúrio, ele tem uma massa específica. O ouro tem outro, né? Hidrocarboneto, que são petróleo, gasolina, etc., tem uma massa específica. E essa massa específica depende da temperatura, né? Você vê como que às vezes, mas para fazer essa conversão de uma unidade para outra, ó, se a gente olhar essas duas formas, tá? Eu preciso saber quem. Essa é a massa específica, tá? A expressão é exatamente essa aqui, ó. W igual a ρ, né, vezes Q. Então, a vazão máxima é igual a massa específica, que depende do seu material, do seu produto, do seu fluido, do seu gás, etc. Isso é uma condição específica do seu produto. É claro que também varia com a temperatura, mas em condições nominais a gente tende a considerar essa massa específica numa determinada faixa constante. Vezes a vazão volumétrica, que é o Q. Então é só essa formulazinha, se eu precisar, né, transformar de uma para a outra. Quando a gente fala em vazão, essas definições eu vou ser um pouquinho direto, tá, pessoal? Depois a gente para dúvida. Mas a viscosidade é uma coisa que a gente vê muito. A viscosidade é o seguinte: é exatamente qual que é a resistência do escoamento de um fluido, de um duto qualquer, que provoca uma perda de carga e influencia na medição da vazão.
Então, como que a gente vê a viscosidade, né? Vamos pensar aqui nos produtos, né? Se a gente pensar no mel, né? Um mel, ele é viscoso, né? Repara, olha como que o mel, né? Como que ele cai devagar, né? Se você for com, vamos supor aqui, se você vai jogar uma moedinha num pote de mel, de água ou de óleo, por exemplo, né? Então a moedinha vai cair muito mais devagar, né? Vai sofrer muito mais resistência no potinho com mel, né? Na água ela vai cair mais rápido, por exemplo, né? Então, isso aqui, o mel, por exemplo, ele é viscoso, tá? Ele é viscoso. E é claro que a viscosidade interfere, né, na medição de vazão, né? Porque o fluido que é viscoso, ele tem mais atrito, inclusive com a tubulação e com o meu elemento ali que está ali inserido na tubulação para medição, tá? Então, viscosidade, se vocês verem essa palavra, lembre-se do mel, tá? Lembre-se do mel. A outra palavrinha-chave aqui, que a gente vai falar direto também, é o número de Reynolds, tá? Ele nada mais é para definir se a minha, né? Se o meu escoamento é turbulento ou se ele é laminar, tá? Aí uma formulazinha, tá? Uma formulazinha, vou destacá-la aqui, que é o número de Reynolds, se vê muito nisso, tá? Também no curso eu não falei muito de equação, muito pouco, não queria enfatizar isso não, mas o número de Reynolds, ele fala o seguinte, a fórmula é velocidade vezes o diâmetro de tubulação sobre a viscosidade cinemática. Aí, com esse número, dependendo do valor, eu vou saber se o meu, né, essa minha vazão aqui ela é turbulenta, tá? Se o meu escoamento é turbulento, ou seja, tem turbulência, ou se ele é mais o que significa laminar que a gente fala, que é mais linear. O termo que a gente usa para isso é laminar. Aí dependendo desse número, ó, aqui é o turbulento, ó, repara, né? Caótico, né? Isso não é uma coisa boa, tá? Fluido turbulento não é bom, tá? Então as partículas ficam aqui, né? Elas ficam nervosas, né? Elas ficam turbulentas, né? E o laminar é o quê? É mais ou menos nessa fórmula aqui, nessa animação aqui, ó. Ou seja, é mais uniforme a distribuição. Então isso aqui é uma situação mais desejável, tá? Mas muitas vezes o escoamento acaba sendo turbulento, tá? Ele é um número, né, adimensional, então ele vai falar o seguinte: se esse número de Reynolds for menor que 2000, por exemplo, ele é laminar. Se for maior que 4000, vai ser turbulento. Preferencialmente aqui, mas muitas vezes acontece de eu ter um fluido desse tipo, ou seja, um escoamento turbulento. E isso depende de quem? Desse número de Reynolds. Tá? Vamos começar a falar mais um pouco aqui dos medidores de vazão. Vou parar um pouco aqui. Deixa eu parar, depois a gente... Vou dividir em 3.